Olá, amores! Tudo bem com vocês? O meu nome é Tati Viegas e a minha proposta de hoje é a gente fazer esta peça que pode ser considerado um colete, dependendo do tamanho da criança que vai ser usado, ou um vestidinho. Tudo vai depender do tamanho da criança que vai utilizar a peça. E também aqui, ó, no meu caso, eu fiz para ser utilizado como colete. Eu só fiz aqui 3 casas para botão. Se você quiser transformar em vestido, então você durante a aula, quando eu for explicar as casas de botão, você vai ver que você então vai dar sequência aqui fazendo casas para botão. Eu vou passar agora as medidas para vocês de como ficou essa peça. Então, ó, eu vou virar ela assim para que a amplitude aqui do celular consiga pegar a peça. Então, ó, desta parte aqui, não vou dizer daqui, eu vou dar total. Ficou medindo em 35 centímetros. Ó, acredito que dê para você estar enxergando ali. Então, 35 centímetros ficou de comprimento total. Da costura da cava, aqui, ó, aqui da cava, deixa eu medir aqui que vai ficar melhor. Aqui da cava até a parte de baixo ficou com 17 centímetros e meio, ó, 17 centímetros e meio, tá? De cava, aqui ao total da cava, 14 centímetros, tá? Então, e na largura, a peça, eu vou medir pela parte que, como se fosse aqui, ó, cintura. Ficou medindo 28 centímetros, tá? Então, a minha proposta de hoje é criarmos essa pecinha aqui que eu achei maravilhosa. Segue para vocês a nossa aula. Então, aqui para esse trabalho eu coloquei 68 pontos na agulha e já iniciei aqui, porque aqui não tem novidade nenhuma, eu só vou mostrar para vocês. Eu já fiz 4 cordões em ponto tricô. Isso significa tricô de ida e tricô de volta. Eu quero 5 cordões, então eu vou fazer mais um aqui para as amigas não ficarem na dúvida como foi tramado este início aqui, tá? Mas, né, não tem nada de diferente além do ponto tricô. Então, eu vou, ó, trabalhar toda essa carreirinha em tricô. Eu tramo o tricô assim, né, com o fiozinho para baixo, mas tem pessoas que tramam o tricô com o fiozinho para cima e tá tudo certo também, tá? Então, é só fazer aí toda essa carreira do lado direito em tricô, ó, tô pelo lado direito, aqui tá meu início de trabalho, e a carreira de volta também em tricô. Assim, eu vou formar aqui o meu 5º cordão. E aí, então, eu retorno mostrando que nós vamos mudar o ponto. Então, recapitulando, 68 pontos na agulha, tramado 10 carreiras, 5 cordões em ponto tricô. Então, concluí aqui os 5 cordões, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui 10 carreiras e de volta em tricô. Agora, eu vou mudar aqui a disposição dos pontos, trabalhando as laterais em cordões. Eu vou seguir trabalhando o cordão na lateral. Então, eu vou deixar aqui 7 pontos no início, que eu vou seguir trabalhando em cordão de tricô.
Aqui no centro eu vou passar a trabalhar ponto jersey e aqui no final 7 pontos em tricô. Então, agora eu vou fazer aqui assim, da seguinte forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esses 7 pontos aqui, como eu disse, permanecerão trabalhando em cordão. Agora, o centro é jersey. O que é o ponto jersey? É ponto meia pelo direito e tricô pelo avesso. Então, eu vou trabalhar esses pontos centrais aqui, todo em meia, até me sobrar os 7 pontos lá do outro lado, que eu vou trabalhar em tricô. Então, vamos tramar aqui em meia até chegar lá. Então, já tô chegando aqui, ó. 3, 6, 7. Então, aqui ainda tenho 2 pontos que são em meia. E agora, aqui, os 7 pontos em tricô. Bom, como a minha borda tá sendo trabalhada em tricô, agora, aqui pelo avesso, é toda a carreira em tricô, porque, como eu disse, o ponto jersey é meia pelo direito e pelo avesso é tricô. Então, o avesso vai ser todinho trabalhado em ponto tricô, todos os pontos dessa carreira. Então, aqui, ó. Agora já dá para ver que aqui houve uma mudança, né, de disposição de ponto. Então, olha só, nós vamos permanecer assim, trabalhando aqui 7 pontos em tricô, aqui em meia e aqui 7 pontos em tricô, até eu formar aqui 25 cordões, tá? Então, aqui, ó, a gente já vê que tem um cordão e aqui o ponto jersey. Então, você vai contar aqui 25 cordões, significa que você vai ter 50 carreiras, porque o cordão ele é formado quando vai a carreira e quando volta. E aí, então, ele forma um cordão. Então, se você tiver aqui 25 cordões, você terá o total 50 carreiras trabalhados desta mesma forma. 7 pontos em tricô, ponto jersey aqui no centro e tricô do outro lado. Então, aqui já tenho toda a altura do meu trabalho, como eu havia falado, ó, eu criei aqui depois do início dos cordões, eu criei mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 cordões, 50 carreiras. Eu vou permanecer aqui, então, com os cordões iniciais. Agora, eu vou fazer aqui 6 pontos em meia, 2 pontos em tricô. 6 pontos em meia, 2 pontos em tricô. Seis pontos em meia, 2 tricôs. 6 meias, 2 tricôs. 6 meias, 2 tricôs. 6 meias, 2 tricôs.
6 meias e a outra borda. Agora, a carreira do avesso vai ser os pontos como se apresentam passando aqui a minha borda, que é em tricô. Então, se do outro lado eu fiz 6 meias, agora eu vou ter 6 tricôs. E 2 meias. 6 tricôs. E 2 meias. Então, faça assim toda essa carreira. A carreira pelo direito agora vai ser tricô na borda. E aqui nós vamos começar a fazer a trama para criarmos aqui, então, a nossa corrente, né? Agora, nós vamos fazer o seguinte, se você quiser a trama virada para cá, tá? Você precisa colocar esses 3 pontos atrás. Eu vou usar agora aqui uma auxiliar, tá? Uma agulhinha auxiliar, mas eu não costumo usar, vou utilizá-la só para mostrar. Então, se você quiser a trama virada para cá, você vai tirar esses 3 pontos numa agulha auxiliar, reservar atrás, tramar os 3 próximos pontos em meia e devolver esses pontos para a agulha e trabalhá-los em meia. Tá? Isso fez com que a trama ficasse pro meu lado direito, tá? Para minha mão direita. Se você prefere a trama, vou fazer aqui nessa próxima, tá? Mas você vai escolher qual é o lado e vai fazer todas para o mesmo lado. Se você prefere que a trama fique para a sua mão esquerda, você então precisa retirar os primeiros 3 pontos à frente do trabalho. Tramar os próximos 3 pontos em meia e devolver os pontos e trabalhar em meia. Ó, então, vejam que esse aqui ficou virado para cá e esse aqui para cá. Eu vou desmanchar porque eu vou fazer as minhas tramas todas pro mesmo lado. E eu vou fazer conforme eu fiz ali esse primeiro que foi virado para minha direita. Como eu faço sem agulha auxiliar, eu deixo esses 3 pontinhos aqui, pego esses 3 pontos assim, retiro esses 3 pontos lá por trás, devolvo para a agulha e devolvo esses 3 pontos aqui e tramo todos esses pontos em meia. Agora, 2 pontos em tricô. Vamos novamente. Ó, eu pego esses 3 pontos por aqui, retiro aqueles 3 pontos lá atrás, devolvo para a agulha, passo esses aqui para frente e tramo em meia. Eu vou fazer mais uma vez com a agulhinha auxiliar, para quem não gosta de tramar assim como eu faço. Se você tiver com uma agulha auxiliar, você vai tirar esses 3 pontos aqui, vai colocar eles à espera na parte de trás, vai tramar esses 3 pontos em meia, vai devolver esses pontos aqui para a agulha principal, vai passar o fiozinho para trás e agora tramar esses pontos em meia. Então, agora é só dar sequência trabalhando as tramas aqui nesses pontinhos
que eu separei 6 pontos em meia. Esses 6 pontos em meia é o que vai formar aqui a minha trança. Aqui, então, a penúltima e a última. Vou fazer aqui e retorno pelo avesso. Então, retornando agora pelo avesso, vai ser os pontos como eles se apresentam. Ó. Então, aqui na trança é em tricô. E os 2 pontos em meia. Então, agora é só fazer os pontos como eles estão se apresentando pelo lado avesso. Agora, retornando pelo meu direito, aí você vai decidir assim, ó. Eu vou dar mais uma altura para trançar novamente. Então, eu vou fazer mais ida e volta no ponto sem tramar. Se você quer que fique aquelas correntinhas assim, você já precisa tramar novamente aqui nessa próxima carreira. Eu escolhi fazer a trança um pouquinho maior. Tá? Então, contando com a minha trança, que eu quero dar uma altura nela antes de cruzá-la novamente, então, eu vou fazer os pontos como eles se apresentam aqui pelo meu direito, e depois vou fazer a próxima carreira, os pontos como se apresentam pelo avesso. Ó, assim faz com que eu esteja dando uma altura antes de cruzar novamente. Já estou novamente aqui pelo direito, ó. Agora, então, recapitulando a minha trança. Como eu decidi fazer ela tramada para a minha mão direita, então, pego esses 3 pontos aqui à frente, passo esses 3 pontos para trás, trago novamente os pontos para a agulha e tramo os 6 pontos aqui em meia. 2 pontos tricô. Ó. Se você quiser que a trança fique ainda mais aberta, você então precisa fazer mais carreiras de ida e volta antes de tramá-la novamente, tá? Então, agora eu vou dar sequência trabalhando assim, tá? Então, a minha trança ficou trama. Aí, a trama, você trama pelo direito e volta os pontos como se apresentam. Depois, vai trabalhando sem fazer trama e volta novamente. E aí, então, volta a tramar. Eu vou fazer aqui, nós iniciamos a trama aqui. Eu vou colocar um marcador. Ó, então, eu vou deixar aqui, ó, como é que você sabe onde é que você começou? Só você contar aqui os 25 cordões, coloca o seu marcador. Aí, agora, eu vou dar a altura e aí eu vou voltar mostrando quantos cordões ficaram na lateral e quantas vezes formou aqui a minha trancinha. Por que que eu vou falar sobre a quantidade aqui do lado? Porque você pode ter utilizado outro ponto aqui, ou outro tipo de trança, ou até mesmo ter aumentado o número de carreiras para deixar a sua trança maior. Então, para que você saiba quantas carreiras, né, o meu trabalho vai ficar igual ao seu, eu vou me basear, então, pelo número de cordões na lateral. Terminado aqui, então, as tranças, agora eu vou passar aqui
a quantidade de vezes que eu tramei a trança e a questão que eu havia falado sobre os cordões. Então, aqui da marcação, ó, então vou contar essa marcação como 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cordões aqui na lateral. E a questão da trama, eu tramei, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes eu tramei a trança. Agora, eu vou fazer aqui todo este centro em ponto meia. Então, eu vou fazer aqui o cordão. Vou trabalhar aqui em meia. Agora, aqui eu faço meia. Ó, e aqui eu faço os 7 pontos em tricô. O avesso, então, todo em tricô. Agora, pelo direito, nós vamos fazer aqui, ó. Aqui os cordões, aqui os pontos em tricô. Vou tramar esses 6 pontos aqui, então, eu vou aqui fazer a trança. E vou trabalhar tricô aqui até chegar aqui na última trança. Então, agora é tricô. Então, aqui a última trança, eu trabalho ela tramando normalmente. E faço aqui os pontos em tricô. O avesso, eu vou fazer todo em ponto tricô. Novamente, aqui pelo direito, eu faço os pontos tricô. Aqui aonde é a trança, eu faço em meia. Agora é aquela carreira que a gente faz para dar altura na trança. Quantos pontos eu fiz aqui? 3, 6. E agora, aqui, novamente, eu sigo trabalhando em tricô até eu chegar lá na outra trança, que vai ser em meia. Aqui, cheguei na trança, é meia. E aqui, tricô. A carreira do avesso é toda ela em tricô. Retorno aqui pelo direito. Aqui pelo direito, eu cheguei novamente aonde eu tenho que tramar a trança.
Então, aqui eu faço a trama e trabalho aqui em tricô. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que está ficando e vou explicar o porquê mudamos o ponto. Deixa eu só fazer mais uns pontinhos aqui. Ó. Tramei aqui, né? Agora nós vamos tramar essa trança aqui também. E aqui no centro eu tô fazendo cordões em tricô, porque aqui eu vou separar logo adiante, eu vou fazer aqui até completar 5 cordõezinhos aqui, só cuidando a disposição aqui do meu ponto, e logo nós vamos separar o ombro, arrematar a parte do pescoço e separar o outro ombro, tá? Então, agora, nós vamos dar continuidade. Eu já tô aqui com 3 cordões. Eu acabei de tramar aqui. Aí, então, depois eu vou fazer mais uma carreira de altura, carreira de volta. E provavelmente, né, eu não tô contando direito, mas provavelmente eu vou tramar mais uma vez e formar aqui os 5 cordõezinhos. Eu retorno com os 5 cordões prontos e mostro como é que eu concluí aqui para fechar os 5 cordões para você, né, comparar o seu trabalho com o meu. Então, concluí aqui 1, 2, 3, 4, 5 cordões e de fato, né, eu fiz aqui mais uma vez cruzando a trança. Agora eu vou separar aqui 20 pontos para fazer aqui o meu ombro. E aí eu vou fazer assim, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, tá? Então, ficou assim, ó, os 7 pontos dessa borda, os 6 pontos da trança e 7 pontos para a outra borda, tá? Porque aqui vai ser formada a parte aonde vai virar, né, no ombro. Agora, nós vamos arrematar aqui, eu vou contar com vocês aqui, então. 7 pontos tem que ficar aqui, ó, 3, 6, 7. 6 pontos da trança e 7 pontos, 6, 7 pontos. Então, aqui nós temos 20 pontos do outro ombro. Então, agora eu vou arrematar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 28 pontos. Então, vamos arrematar 28 pontos aqui no centro. Tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27 e 28. E agora aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos em tricô, os 6 pontos da trança
e os 7 pontos da borda. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, ficou separado assim, ó. Um ombro, arrematei aqui o centro do pescoço e o outro ombro. Como é que agora vai ser executada a peça? Você pode executar as duas partes junto ou fazer como eu vou fazer. Neste caso, eu vou fazer separado, tá? Por fazer separado, nós temos que contar que eu vim trabalhando daqui, tá? Trabalhando pra cá, ó. E agora, nós vamos fazer o avesso trabalhando para lá. Então, isso significa que quando você for fazer essa parte aqui, você precisa colocar o fio aqui por dentro e executar a primeira carreira para lá, tá? Para não dar diferença aqui dessa parte. Bom, então agora vamos fazer aqui essa parte aqui. Outra coisa, se você tiver numa agulha circular e você quiser deixar essa parte aqui, ó, na agulha, você pode, porque você vai trabalhar com as duas pontas de agulha. Então, você vai trabalhar essa parte aqui, aqui tá o fio e temos as duas agulhas aqui. Ou você pode colocar essa parte aqui em um alfinete, tá? Eu vou colocar no alfinete para que não fique dúvidas na hora de fazer a execução, caso você tenha colocado em um alfinete. Então, eu vou vir aqui e vou remover todos esses pontos aqui e vou deixar em um alfinetezinho e vou trabalhar aquela peça lá, aquele ombro lá do outro lado. Então, esse aqui fica à espera e eu vou trabalhar aqui. Nós vamos trabalhar como se a gente estivesse, ó, virando aqui, tá? Eu vou só mostrar como se a gente estivesse virando assim, ó, pra cá, né? Então, agora nós vamos dar continuidade na trança aqui e aqui em ponto tricô. E aí, eu vou trabalhar novamente, ó. Agora aqui, você pode até pegar aquele marcador para não se perder, aquele que eu tinha colocado ali para contar. Vamos utilizar ele novamente lá para contar lá do outro ladinho, para não ficar dúvidas aqui. Por quê? Porque aqui, ó, eu vim trabalhando para cá, só que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cordões e essa carreira aqui. E agora eu quero contar mais 5 cordões. Tirando esse aqui, tá? Porque esse aqui é o cordão dessa carreira que eu vim arrematando. Então, na verdade, se você contar aqui, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com o arremate. Então, eu não quero contar essa carreira aqui que eu prendi o marcador, tá? Então, agora nós vamos seguir trabalhando normalmente só nesses pontos aqui, só nesses 20 pontos. E o normalmente, como eu falo, é aqui na lateral, eu faço cordão, tricô, né? Agora, todo avesso é toda tricô, porque ali a trança é tricô pelo avesso. E aqui os outros pontos também são tricô. Ó, é que eu marquei neste ponto aqui. Então, vamos lá, ó. Tricô aqui.
uso a minha trança. Ó, então aqui vocês vejam, ó, já formou mais um cordãozinho. Então, nós vamos trabalhando, dando continuidade na trança, até formar 5 cordões depois deste aqui que marcamos. Agora, eu vou recolocar 16 pontos aqui, para a parte do meio do trabalho. Eu tô trabalhando aqui o ombro esquerdo, então, eu tenho que colocar pontos aqui. Então, vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui agora eu fiquei com 36 pontos. Eu tinha 20 pontos aqui do ombro. E agora eu coloquei 3, 6, 9, 12, 15, 16. Agora, os 7 pontos de borda vão vir para o início. Então, agora eu vou remontar os pontos para continuar fazendo as tranças. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em meia, 2 pontos em tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em meia, 2 pontos em tricô, e agora eu tramo a trança aqui. Lado do avesso, todo em tricô. Eu retornei porque eu disse todo em tricô e na verdade não é, né? Até eu já estava fazendo errado. Por quê? Porque nós temos aqui 7 pontos da minha borda. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 pontos em tricô da trança e pelo avesso agora nós temos que retornar a fazer 2 pontos em meia, 6 pontos em tricô, 2, 3, 4, 5, 6, 2 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos da trança e a borda. Agora aqui 7 pontos em tricô. Aqui, como se fosse a carreira de altura da trança.
2 pontos em tricô, dois pontos em tricô, avesso do trabalho, 7 pontos em tricô, 6 pontos da trança, que são em tricô pelo avesso, 2 pontos em meia, 6 pontos da trança, seis pontos da trança e os pontos em tricô, que são da borda. Agora, voltamos a tramar aqui todas as tranças. E agora, o avesso, você só tem que ter o cuidado de fazer os pontos como eles se apresentam. Então, agora, é como se eu tivesse retornado aqui embaixo, pelo avesso, ó, aqui embaixo, tá? Passando os cordões, eu retornei aqui e fiz a primeira trama. Aqui tá a primeira trama. Então, agora nós vamos fazer a mesma quantidade de tramas que fizemos aqui atrás, contando. Essa aqui é a primeira, que é a que temos aquela lá do outro lado. Então, nós temos que fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes aqui. Eu vou trabalhar, ó. Vou trabalhar aqui mais 8 tranças aqui, que aí eu vou chegar igualando a parte da frente com a parte das costas. Aqui eu tenho a parte da frente, então, já concluída a parte onde a gente tem que fazer a trama aqui da nossa trança, ó. Eu fiz aqui onde eu cruzei a primeira vez, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes eu cruzei, dei altura para trança, né, aquela carreira de ida e volta da altura, e agora eu vou passar a trabalhar o ponto reto novamente. Eu vou passar aqui a fazer
o cordão nos 7 pontos aqui. Então, 7 pontos eu vou trabalhar em tricô. Os pontos centrais eu vou trabalhar aqui, esses pontos onde tem as tranças eu vou trabalhar em jersey. E os 7 pontos aqui em tricô novamente. Então, agora eu vou contar aqui com vocês para não ficar dúvidas. Então, tenho 7 pontos aqui do tricô. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 pontos eu vou trabalhar aqui meia e tricô pelo avesso. E aqui tricô, que são os pontos da outra borda. Tá? Então, aqui nós vamos trabalhar em ponto reto novamente. Então, a gente fez aqui, ó, exatamente como lá nas costas, ó. Ali é onde tem os pontos trabalhados pelas costas. Então, fizemos da mesma forma aqui, tá? Então, agora, nós temos que fazer o quê? A mesma coisa aqui. Então, é só você agora dar continuidade e fazer como vocês lembram que lá pelo avesso eu falei 25 cordões, 50 carreiras antes da finalização? A mesma coisa você vai fazer aqui. Se você quiser marcar aqui nesse cordãozinho aqui, ó, esse cordão aqui é o primeiro cordão dos 25. Dos 25 cordões, aonde a gente tem que fazer totalmente reto. Então, agora, só aqui nesses pontinhos, nós vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos aqui, tá? Então, eu não tenho, né? Não vou dar sequência para o vídeo não ficar assim muito extenso, mas agora eu vou, né, fazer pontos retos. Vou fazer tricô aqui, jersey aqui e tricô na outra lateral, até eu atingir aqui os 25 cordões. Já tenho aqui na altura os meus 25 cordões, ó, daqui onde eu marquei. Então, ó, contando daqui para lá: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 cordões, 50 carreiras. Então, agora aqui nós vamos só trocar o ponto ali no centro, que nós vamos passar a fazer aqui os 5 cordões, as 10 carreiras em tricô. Então, aqui, ó, eu vou deixar de trabalhar o ponto jersey e passar a trabalhar em tricô. Então, vou fazer aqui 10 carreiras, a contar desta carreira que eu estou fazendo agora. Ó, assim a gente trocou a disposição do ponto, agora vai ser tricô de ida, tricô de volta. Por 10 carreiras, vão formar aqui 5 cordões em tricô e depois eu vou arrematar. O arremate eu vou fazer o arremate tradicional, né? Arrematando um, passando um por cima, assim como eu fiz aqui na hora de arrematar esses pontos da gola. Então, eu vou fazer aqui, vou arrematar e retorno para a gente dar continuidade neste outro lado da peça. Então, trabalho concluído deste lado da peça, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e a carreira do arremate, tá? Eu arrematei aqui pelo lado direito, tá aqui meu fio. Bom, agora
eu já havia falado lá atrás, em alguma parte do vídeo, acho que quando eu fiz o arremate aqui, que a gente veio trabalhando daqui para cá. Então, isso significava que quando a gente fosse recolocar esses pontos na agulha, a gente teria que trabalhá-los, essa carreira, para lá, né? Porque agora a gente veio aqui, ó, direito e agora avesso. Então, aqui é o seguinte, ó, se você estiver numa agulha reta, tá? Tem duas formas. Você tá trabalhando com agulhas retas. Ou você coloca todos esses pontos na agulha reta e depois passa, porque nós vamos trabalhar com essa agulha aqui, ó. A agulha tem que estar nesse sentido aqui. Então, você pode passar para cá só para pegar do início do alfinete e depois devolver para cá para trabalhar. Ou você simplesmente, né, se você não tem medo de perder pontos, você vai retirar o alfinete. Ó, o alfinete está assim. Você vai retirar o alfinete e vai recolocar os seus pontinhos aqui novamente. Ó. Agora sim nós estamos no lado certo aqui do trabalho. Então, é só colocar esse fiozinho aqui. Ó, vou prender aqui com um nozinho, depois eu arremato melhor. E agora eu vou dar continuidade, ó. Aqui eu tenho que trabalhar toda ela em tricô, né? Porque nós estamos pelo avesso. Assim, ó, concluímos a carreira de altura e agora nós temos que começar a fazer a trama da trança. Então, meus 7 pontos aqui e vou tramar a trança da mesma forma que estava fazendo anteriormente. Agora eu vou mostrar aqui, ó, que nós precisamos ter o mesmo comparativo deste lado com o deste aqui. Então, depois dessa carreira aqui, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cordões que antes de recolocar os pontos na agulha. Então, agora eu vou trabalhar da mesma forma aqui desse lado. Então, como eu havia falado, 9 cordões aqui, 9 cordões aqui. Ó, aqui tá o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cordões. Agora chegou o momento de a gente recolocar pontos que agora serão aqui deste lado. Então, eu vou fazer aqui, ó. Cruzo aqui. Ó, e agora eu tenho que recomeçar novamente, né, a formar aqui para darmos sequência posteriormente, né? É um pouco diferente de lá, porque aqui a gente já estava aqui desse lado e só recolocou os pontos e voltou trabalhando. Agora não é assim porque nós estamos aqui. Então, nós temos que fazer, ó, 2 tricôs, ó. Aqui tem 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos.
Então, falta um dessa trança aqui. Agora, vamos colocar 16 pontos aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4. E agora, eu vou dar sequência trabalhando, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos da borda que é em tricô. 6 pontos eu vou fazer em tricô porque eu tô pelo avesso, são os 6 meias da trança de lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, 2 pontos em meia, que são os 2 tricôs do lado de lá. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 2 meias, aqui, os 6. E assim, nós recolocamos pontos para dar sequência à outra frente. Agora, aqui, a carreira de altura. Agora, eu volto a trabalhar aqui. Trama em todas as tranças. Então, aqui eu tenho a primeira. Aqui eu tenho a segunda. E aqui eu tenho a terceira. Agora, eu vou voltar aqui e vou voltar, e aqui eu vou criar uma casa para botão. Aqui nessa carreira, nós vamos, então, fazer igual, né? A gente tem trabalhado sem fazer a trama, agora é a carreira de altura.
E agora aqui eu vou trabalhar assim, ó. Eu vou fazer 2 pontos em tricô, vou fazer esses 2 pontinhos aqui juntos em tricô, vou fazer uma laçada e os demais pontos em tricô. Assim, eu fiz aqui um buraquinho para uma casa de botão. Cuidar para não perder a laçada e nem fechar a laçada, porque nós precisamos daquele buraquinho ali, né? Então, assim, eu recoloquei a parte da frente. Agora, aqui já tá na hora, né, de fazer novamente aqui a nossa trama aqui da nossa trança. Agora, nós vamos repetir aqui o que fizemos aqui deste outro lado. Ó, nós vamos fazer a mesma quantidade de carreiras. Deixa eu virar assim, para aqui. Então, agora você tem que só se basear, nós estamos aqui, ó, né? Nós igualamos essas duas partes aqui. Essa aqui, aonde nós criamos agora a casa, é o transpasse. Então, nós só temos que fazer a mesma quantidade de carreiras aqui que fizemos aqui, para a gente depois dar sequência trabalhando a parte reta. Bom, então, como essa parte agora é igual, é só você se basear por esse outro lado aqui. É só você ir comparando um lado com o outro, e a única diferença que vai ter é que agora eu vou criar, aqui eu já criei, ó, a primeira casa para botão, tá? Eu vou fazer aqui mais 2 casas para botão distribuído aqui e aqui, que é para a casinha de botão ficar só nessa parte aqui da onde tem as tranças, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. A gente fez 1, 2, 3, 4 e criamos no quinto a casa, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, criamos uma casa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto cordão, eu vou criar a outra casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No outro. Então, aqui dá para ser entre o sexto e o sétimo cordão, você vai criar a outra casa, a segunda casa e depois a terceira casa de botão. Então, essa é a única diferença. No demais, todo o trabalho você vai comparando este lado com este lado. O que tinha que mudar era a recolocação de pontos aqui, isso eu já mostrei como é efetuado essa parte do trabalho. Então, vamos dar sequência e eu retorno para mostrar o acabamento da peça. Minha peça, então, ficou concluída. Aqui eu vou mostrar para vocês, para não ficar dúvida na questão aqui das casas de botão, né? Eu tinha feito a primeira aqui, aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo cordão, eu criei a outra casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo cordão, a outra casa. Terminei aqui como combinado e já costurei esse lado aqui. Agora, nós iremos, então, fazer a costura aqui deste lado. Bom, como foi que eu fiz ali a costura do outro lado? Eu coloquei a peça assim, ó, a parte direita para frente, tá? As duas partes aqui para cima.
E contei, passando aqui os cordões iniciais, eu contei aqueles 25 cordões, tá? Tanto aqui desse lado quanto aqui desse lado. Então, eu vou contar e vou marcar junto. Ó, então, contei aqui, é o 25º cordão e aqui é o 25º cordão. Então, eu vou pegar aqui nesta carreira, ó, e vou deixar preso junto, tá? E aí, então, eu sei que eu preciso criar a costura até chegar ali. Então, agora eu vou fazer a costura aqui. Ó. Então, eu venho aqui na pontinha. E aqui nessa pontinha também. Por que que eu deixo esse fio aqui? Logo vocês vão entender porque eu utilizo ele para fazer um arremate para que fique retinho aqui. Então, agora, aqui é só você ir pegando um pontinho daqui, desta forma, assim como eu vou fazer. Ó, aqui, agora, aqui é o segundo. Aqui, neste aqui. Aqui. E aqui. Assim, você vai unindo sem deixar uma marca muito aparente, tá? Claro que toda a costura, né, igual cria a marca aparente da costura, mas conforme a forma que você escolhe fazer a costura, você, né, deixa essa marca menos aparente. Tá? Então, você vai pegar um cordão de um lado e o outro do outro, ó. Aí, eu seguro aqui e puxo o fiozinho unindo bem e dou uma ajustadinha, tá? Assim, a costura fica menos aparente. Então, eu vou concluir até chegar lá. Então, ó, cheguei aqui, tiro esse marcador, faço da mesma forma essa última carreirinha aqui. Aí, eu puxo o meu fio para ajustar e ajusto a costura aqui. Agora, nós vamos prender dos dois lados assim, para que fique aqui bem firme embaixo da parte do braço. Passo aqui pro meu avesso. E aqui eu reforço e arremato. Ó, então, assim ficou concluída a costurinha desse lado, eu já havia concluído aqui do outro lado também. Agora, aqui, como eu falei, ó. Para que não dê um desnível, ó, aqui, eu costumo fazer assim, ó. Vou um pouquinho mais à frente aqui. Puxo esse fiozinho aqui, ó. Volto ele aqui novamente. E volto ele lá onde eu... Ó. Assim, você faz com que
não fique um desnível grande aqui na peça, tá? É claro que se você decidir fazer picô aqui de crochê, né? Se você decidir decidir que o picô vai ser em toda a peça, isso aqui não faz diferença, porque o picô vai tapar aqui na hora que passar, né? Mas, no meu caso, eu não vou fazer picô em toda a peça, tá? Por que eu tô falando isso? Porque você pode decidir que vai ser feito picô em todinha a volta. Eu não vou fazer isso. Eu só vou fazer aqui na parte da gola, tá? Eu só vou vir fazendo picôzinho na parte aqui do pescocinho. Mas é opcional, claro, você fazer em toda a peça. Inclusive, tem vários modelos na internet que você vê que essa parte aqui, em vez de ser costurada, você prende aqui e faz picô ou ponto, eu acho que é ponto areia, né? Aquele que a gente cria 3 correntinhas, uma laçadinha e pega no mesmo ponto, se eu não me engano, é o ponto areia do crochê. Não tô bem certa disso, mas enfim, tá? Então você tem outras formas de prender também. Eu preferi fazer assim, presinho com costura dos lados, né? Ó, preso com costura aqui e só vou fazer o picôzinho de acabamento aqui. Vou vir aqui na pontinha, vou prender esse fiozinho aqui. Ó, depois você arremata ele. Tá? Tem pessoas que gostam de ir prendendo junto, assim, segurando ele aqui. Eu vou fazer o picô tradicional aqui. Ó, vou prender aqui. Vou fazer 3 correntinhas, pego aqui no pezinho dos 2 pontinhos onde eu criei o ponto baixo, faço o picôzinho, vou pular um aqui, ó. Aqui você mede para que não fique nem apertado, né? Porque como é a parte do pescoço, o ideal é que não fique muito largo e nem apertado. Então, você mede ali a distância, deixa eu só subir. Você mede a distância do seu picô. Ó, o picô, ele cria, né, uma distância aqui. Então, você deita ele assim, ó, e veja onde fica melhor prender. Prontinho, então, aqui o picô na voltinha aqui. E assim a nossa peça fica concluída. Agora, só eu decidir qual vai ser o botãozinho aqui, que vocês com certeza já viram no início do vídeo, como é que ficou essa peça aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar, me deixando aqui um joinha, um comentário, sempre que possível eu respondo todos que me deixam comentários nos vídeos. Um enorme beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!